E finalmente o grande dia chegou, meus amigos. Antes tarde do que nunca, né? Porque eu sinceramente achei que esse dia fosse demorar muito mais para chegar. Mas finalmente, e graças a Deus, ele chegou. O dia em que o Congresso Nacional, poder legitimamente eleito para representar o povo e os seus interesses, fosse se insurgir, fosse reagir aos abusos que vêm sendo cometidos por outras esferas de poder. Então, graças a Deus, o Senado principalmente resolveu acordar e mostrar que o povo é soberano. E mostrar que não vai aceitar essa interferência indevida em seus poderes constituídos, né? Constituídos legitimamente pelo povo brasileiro, porque eles estão lá para nos representar. E pautas que não têm a aprovação da grande maioria do povo brasileiro não deveriam sequer ser objeto de discussão em outras esferas de poder, como, por exemplo, a questão do aborto. Eu tenho certeza, a esmagadora maioria do povo brasileiro é contra a aprovação dessa medida, assim como a descriminalização do porte de drogas, assim como a questão do marco temporal, né? Que o STF já formou maioria sobre essa questão. E ontem, meus amigos, nós tivemos um grande dia. Mas antes que eu possa explicar para vocês aí o que aconteceu de fato e quais os próximos passos a partir de agora, eu quero colocar aqui um vídeo do Rogério Marinho, senador Rogério Marinho, que é, digamos, o líder da oposição lá no Senado, né? Foi candidato a presidente, deve vir candidato aí na próxima eleição para presidente. Discursou ontem, né? Vale muito a pena conferir. Desde já, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, tá certo? Vamos acompanhar. E nós vamos nos posicionar obstruindo, né, a pauta de votação que ocorrerá no âmbito do Senado como uma demonstração da nossa insatisfação pela forma como a relação entre os poderes vem sendo abalada. Nós afirmamos que há uma interferência por parte do Judiciário em ações que são de alvitre, da competência do Legislativo. 4 temas importantes exemplificam o que ocorreu recentemente. O primeiro, a questão do imposto sindical, que o Tribunal entendeu por uma via diferente, potencializar a contribuição assistencial, tornando-a de caráter universal, obrigando inclusive aqueles que não são sindicalizados a fazer essa contribuição. Não estabeleceu limites nem a possibilidade da retroatividade. Nós estamos vendo aí notícias de que alguns sindicatos estão cobrando até um mês por ano, né? Então nós estamos dando causa claramente a uma volta desse peleguismo sindical tão danoso à sociedade brasileira em tempos recentes. A questão da relativização do direito de propriedade, quando se redefine a questão da produtividade da terra e a sua função social, gerando uma insegurança sobre o direito de propriedade no nosso país, atrelada à questão do marco temporal, né, que gera, sem dúvida nenhuma, para todos aqueles que investem, que empreendem, que edificam, né, em todo o nosso território nacional, um clima de insegurança e de imprevisibilidade que precisa, de alguma forma, né, ter limites estabelecidos, e o Congresso Nacional certamente vai se debruçar sobre esse tema, como tem feito, como fez na Câmara dos Deputados e fará amanhã, né, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República, e em seguida no plenário. Aqui está inclusive a nossa líder, a senadora Tereza, que trabalha esse assunto com maior competência e legitimidade por se tratar de alguém do setor. A questão das drogas, né, a forma que foi feita a liberação do uso para consumo e o tráfico, né, estabelecendo inclusive uma quantidade de maconha que é possível ser utilizada. Isso gera, é evidente, todo um processo de disfuncionalidade, além de sérias implicações na saúde pública e na desagregação social, né? Você continua criminalizando quem produz e quem comercializa, né? E permite que as pessoas possam trabalhar essa questão do consumo com a quantidade que foi especificada pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma PEC que tramita aqui no Senado da República de autoria com pelo signatário do próprio presidente da Casa, que nós queremos dar celeridade a essa ação. E, por fim, o tema que para nós é essencial, né, que diz respeito ao direito, eu diria, mais sagrado da população mundial, que é o direito de nascer e o direito de viver, né? A presidente Rosa Weber sai do Senado da República, do Supremo Tribunal Federal, e deixa como legado um voto em que permite que crianças no ventre das mães até 12 meses, né, 12 semanas, possam ser sacrificadas de acordo com a discricionalidade da mãe. Nós entendemos que esse assunto é um assunto que precisa necessariamente passar pela discussão dentro do Legislativo, que representa, em última instância, o povo brasileiro. Nós estamos apresentando hoje, protocolizando aqui no Senado da República, um decreto legislativo com 45 assinaturas dos senhores senadores, que representa mais do que a maioria absoluta da Casa, onde nós propomos uma consulta à população através de plebiscito. Eu sei que hoje, inclusive, há alguma inquietação de grupos que defendem a vida, de que isso não se volte contra esse setor, como se fosse uma questão que pudesse ser instrumentalizada por aqueles que defendem, através de uma pauta mundial, né, esse tipo de situação em outros países do mundo. Mas nós confiamos que a grande maioria da população brasileira, né, defende a vida,
né, defende a forma como a própria legislação hoje ela está estabelecida, né, e nós achamos que o povo precisa ser consultado nesse processo. Dia 12 de outubro agora, haverá um grande movimento nas ruas de todo o Brasil, e aqui nós conclamamos a presença da população que volta às ruas para dizer da sua posição a favor da vida, a favor desse direito, que é um direito que une todos os seres humanos, porque essa é uma ação que, além da questão política que está sendo colocada por aqueles que a defendem, tem uma questão ética, tem uma questão moral, tem uma questão religiosa, tem uma questão científica, que é muito cara ao conjunto da população brasileira. Então esse é o assunto que não pode ser simplesmente decidido por 11 juízes, com toda a legitimidade que eles porventura tenham. Perfeito. É um assunto que deve ser discutido pela sociedade brasileira, ou no mínimo pelos nossos representantes eleitos, deputados e senadores, e não por juízes do STF, né? Por ministros do STF que não receberam votos para isso, né? Podem ter legitimidades, mas dentro das suas competências. Não tem a legitimidade de legislar ou de representar o povo. Eles não receberam nenhum voto, né? Essa é que é a questão. Então, ele enumerou ali todas as principais pautas, digamos assim, que vêm sendo tratadas principalmente lá no STF, né? A questão do aborto, a questão das drogas e a questão do marco temporal, dentre outras. Mas eu quero me ater aqui ao marco temporal, porque isso realmente pode trazer não só uma insegurança jurídica para o Brasil, como também pode causar aí prejuízos bilionários, né? E até pode colocar em risco a segurança alimentar de centenas de milhões de pessoas mundo afora. Porque o Brasil, o agro brasileiro, alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo, 1 bilhão com B de bola, não é? Então o nosso agro é muito forte, e isso porque a gente tem aí cerca de 7% do nosso território utilizado pelo agro, para o plantio, né? 7%. E nós temos aí 14%, ou seja, o dobro disso de terras indígenas. A revogação do marco temporal vai levar isso, sabe-se lá para quanto, né? E certamente muita terra que hoje é produtiva, é do agro, voltará a ser terra indígena, né? Então, essa produção tende a diminuir, né? Então, é uma insegurança muito grande que a gente pode ter, não só jurídica, como também alimentar. Pessoas lá no mundo afora podem passar fome, assim como brasileiros aqui também podem passar. Até porque o agro representa hoje uma grande parcela do nosso PIB. Imagine só isso sendo reduzido significativamente. A economia pode até colapsar, meus amigos. Isso é gravíssimo e precisa ser revisto com urgência. E é por isso que ontem, né, um grande dia mesmo, né? O Senado Federal aprovou o regime de urgência do PL, mas antes disso aprovou na CCJ o PL que trata do marco temporal, né? Para contrapor justamente a decisão do STF que já formou maioria para revogar essa questão, né? Então, foi aprovado ali na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, já tinha sido aprovado na Câmara, né? Eles aprovaram o regime de urgência, que é justamente para evitar que esse projeto passasse por todas as comissões antes de poder ir a plenário. Então, ele foi a plenário e foi aprovado. E foi aprovado com sobra, meus amigos. E aqui eu faço um parênteses para o seguinte. Esse é um projeto que o governo Lula certamente apoia, que a base governista apoia. Ora, mas o governo não tinha maioria no Congresso? O governo, através de compra legalizada de parlamentares, não conseguiu ter maioria, né? Isso ressalta o que eu venho falando aqui para vocês, meus amigos. O desgoverno Lula só conseguiu maioria para pautas pontuais. Para eleger o Pacheco como presidente do Senado, né, para reeleger, para aprovar ali a reforma fiscal, a reforma tributária, dentre outras questões, não para tudo. Ele não comprou a lealdade dos parlamentares, né? Foram apenas para as questões pontuais. E vejam só a resposta sendo dada aí pelo nosso parlamento, né? Que grande dia. Então, esse PL, ele foi aprovado ontem, tá? O que é o PL? É um projeto de lei que visa contrapor aí essa decisão do STF e manter o marco temporal como está. A grosso modo, e resumindo para vocês, né, que diz o seguinte: até a promulgação da Constituição, 88, as terras que eram ocupadas por indígenas permanecem sendo como indígenas, né? A revogação dessa tese estipularia aí que toda e qualquer terra pudesse ser dita ali como indígena, né? O que colocaria uma insegurança jurídica muito grande. Então veja só, é um projeto de lei. Foi aprovado na Câmara, agora foi aprovado no Senado e vai para a sanção do presidente da República. Para surpresa de 0 pessoas, o Lula, obviamente, ele vai negar, ele vai vetar esse projeto de lei. É óbvio, né? Claro que o Congresso tem o poder de derrubar o voto do presidente, mas mesmo assim, mesmo derrubando o voto do presidente, o STF pode julgar esse projeto de lei inconstitucional.
Olha só, mesmo assim, há uma PEC tramitando lá no Congresso que visa estipular a mesma coisa que visa esse projeto de lei. E uma PEC, meus amigos, não precisa de sanção do presidente da República. A PEC, se aprovada na Câmara e Senado em 2 turnos, ela é promulgada, ou seja, se torna parte da Constituição. E tornando-se parte da Constituição, o STF não pode julgar inconstitucional. A última palavra é sempre do Congresso. E se Deus quiser, nós vamos vencer, não só nessa matéria, como em todas as outras que estão em pauta ainda. Eu peço que você compartilhe muito esse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal, siga nossa página se for novo por aqui. Novamente, meus amigos, um grande dia dos muitos que ainda virão. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.